YouTube, beijo. Facebook, presente. Oi, Leane, bem-vindas. Vamos chegando, Aline, para nossa quinta aula. Vamos lá. Nelita, Karina. Vamos lá, galera. 2, 3, 4, 5. Ei, boa noite, sextou! Uhul! Sextou, muito legal. Às 20 horas aqui no mesmo bate-canal, mesmo bate-local. Beleza, Karina? Bem-vinda. Lu, estamos ao vivo simultaneamente, como sempre, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Procure aí sua rede social que você gosta mais de acompanhar. E vem comigo aqui, ó. Vem comigo. Para a nossa quinta aula, que antecede aí a Semana do Sono, nossa Semana do Sono dos Bebês, que acontecerá entre o dia 7 e 13 de dezembro. Na verdade, já está acontecendo. Nós dividimos ela em 3 partes, 3 fases, né? 3 níveis, como vocês queiram chamar. E esse é o primeiro nível, a primeira fase. E essa primeira fase são 10 aulas ao vivo. Então a gente está na nossa quinta aula. Semana que vem tem aula de segunda a sexta às 20 horas. Por aqui também, pelo Insta, pelo Facebook e pelo YouTube, onde a gente vai abordar temas básicos, conceitos básicos sobre sono. Porque dessa forma a gente informa, até rimou. Dessa forma a gente informa, as mamães começam a aprender, raciocinar, o que é normal, o que não é, por que acontece isso, o que é salto, o que é janela de sono, o que são conceitos, às vezes, que a gente ouve ou vê na internet e não sabe exatamente o que significam. E dessa forma, vocês mesmas conseguem avaliar, raciocinar e muitas vezes resolver aí alguns problemas de rotina, de sono. Na segunda fase, a gente vai fazer o nosso diagnóstico, que é já dentro da Semana do Sono. Para isso, eu preciso que vocês se inscrevam lá no link da bio, Sono dos Bebês. Se inscrevam gratuitamente e vão receber um e-mail automaticamente. Então, portanto, entretanto, todavia, se vocês não digitarem o e-mail corretamente na hora da inscrição, a gente não tem como enviar um conteúdo. Então, olhem, reolhem, releiam esse e-mail, porque com muita frequência a gente recebe e-mails errados e aí as pessoas começam a mandar direct, não recebi, e esse e-mail é automático, você só vai receber se o seu e-mail estiver digitado ali com um pontinho no lugar certo, com o Gmail escrito certo, se é .com ou se é .br, não trocar. Então, olhe, o e-mail é a nossa primeira fonte de informação, de compartilhamento. Você vai receber a sua confirmação, você vai ter que fazer confirmação para a segurança, né, do seu cadastro, e imediatamente você vai receber todo o conteúdo, tudo que vai rolar, todo o cronograma ali que vai rolar durante a Semana do Sono e este lindo diagnóstico, que é a nossa segunda fase, que são as aulas exclusivas para quem se inscrever. Não vai ser mais aqui, ó. A gente tem algumas coisas que vão ser ao vivo nas redes sociais, mas algumas aulas específicas só vão para quem fizer a inscrição. Assim como o diagnóstico do sono, que a gente vai estar destrinchando esse diagnóstico para que cada uma de vocês preencha e a gente consiga compilar toda essa informação a respeito de sono, soneca, despertar noturno. Ó, tem um monte de coisa aqui para responder e com isso nas mãos a gente consegue avaliar e orientar vocês melhor durante a Semana do Sono, que é a nossa fase 2. E a nossa fase 3, nosso gran finale, oi Wélica lindona, será justamente mostrar o caminho para vocês resolverem aí totalmente os seus problemas de sono, trazer de volta suas noites de sono, ensinar o seu bebê a dormir de forma independente. A Semana do Sono é gratuita, é só se inscrever lá, 100% gratuita. Faz sua inscrição, cuidado lá com o e-mail para botar o e-mail certinho, não errar o e-mail, senão vocês não vão conseguir receber o conteúdo. Olhar o e-mail todo dia durante a Semana do Sono e quando vocês recebem o e-mail de confirmação, tem lá todos os nossos canais de comunicação. Tem o WhatsApp, que é rapidinho ali, ó, para se comunicar, avisar, a live começou, a aula começou, mandei conteúdo, mandei PDF, mandei artigo.
para vocês ficarem imersas mesmo nessa semana e aprenderem bastante. Tem nossa comunidade VIP no Facebook, que é só da Semana do Sono do Bebê, onde vocês podem interagir entre vocês, onde durante a semana eu vou estar dando aulas ao vivo lá, exclusivas também. Então participem de tudo que estiver lá disponível, o máximo possível, tirem o máximo possível dessa semana, que realmente é transformadora, vocês vão ver. Então, para quem não me conhece, está começando agora, está entrando agora, eu sou a doutora Raquel Simbalista, médica pediatra e criadora do método Nana Neném. Eu preparo mamães como você, aí do YouTube, você do Facebook, você do Instagram, para fazer seus filhos dormir a noite toda. Maravilha! Então, bem-vindas, sejam bem-vindas à nossa quinta live já. Gente, como passou rápido! Nossa quinta live, nossa quinta aula ao vivo da Semana do Sono de Aquecimento, né, no nosso primeiro nível, nosso nível 1. Vamos galgando aí, ó, até chegar ao topo, o nível 3. E esquentar as turbinas aí para nossa semana tão especial. Conto com vocês todas aí acompanhando a gente. É a última oportunidade do ano, ó, começar 2021 com o pé direito, com sono tranquilo, descansadas, com a maternidade mais tranquila, mais plena, mais leve, mais feliz, né? De uma forma geral, mais feliz. E hoje o tema da gente é ladrões de sono. Olha que legal, ladrões de sono, gente. Quem são os ladrões de sono? Do bebê, pelo menos, a gente vai falar dos principais, que são os picos de crescimento, os saltos de desenvolvimento. Algumas mamães perguntaram ontem, na aula de ontem, quando é que ocorrem os saltos? Como é que a gente sabe? A gente vai falar deles aqui. E nascimento dos dentinhos. Apesar de eu ter feito já uma aula ao vivo, uma live, tá até no meu feed, quem quiser ver mais sobre os dentinhos, especificamente sobre o nascimento dos dentinhos, tá lá no feed do Instagram, no Face e no YouTube também. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre eles também, tá? E antes disso, vamos fazer o quê? O que tá todo mundo esperando? Ruflem os tambores. O sorteio de mais uma felizarda para participar da mentoria sobre sono comigo, dia 9 de dezembro. Como é que faz para participar? São 10 vagas. Estamos sorteando a segunda, terça, quarta, quinta. A quarta vaga. Ainda tem 6, ó. Ainda tem bastante. Como é que faz para participar? Como é que faz? Toda vez que a gente termina uma aula ao vivo, eu baixo ela lá no feed do Instagram. Você vai lá, comenta essa aula. Ah, o que você achou? O que você aprendeu? Se teve algum insight, alguma coisa nova que você não sabia. E marca 5 pessoas, 5 mamães, 5 papais que se interessam por esse assunto de sono. E você estará automaticamente concorrendo a uma vaga aí, entre 10 vagas para a mentoria de sono comigo dia 9 de dezembro. Então corre lá, a gente vai sortear nossa quarta ganhadora aqui. Vamos lá. Tcharam, tcharam, tcharam. Eu gosto quando tá ao vivo na live. E aí fica, ganhei. Quem será? Quanto mais você comenta, mais você tem chance de ganhar. Aline RSBMC. A Aline é a nossa quarta vencedora. A quarta vaga é sua, Aline. Mas não se preocupe quem não ganhou. Continuem marcando, continuem comentando. Quanto mais vocês comentarem, quanto mais marcarem, mais tem chance de ganhar. Ainda temos muita água para rolar, ainda temos 6 vagas. Então, essa semana aí, fica ligado nas aulas, fica ligado no sorteio aí das mentorias, para você ser a felizarda aí, ganhar uma vaguinha aí, um ticket para o sono, Vamos falar então sobre os ladrões, né? Sobre esses ladrões de sono, como é que a gente vai fazer para impedir esses ladrões de chegarem, ou para melhorar, né? Aline, é você, isso! Adoro quando tá ao vivo. Parabéns, Aline! Uhul! Muito legal! Já a gente vai estar entrando em contato com você, mas já tá garantidinho lá, já tá gravadinho. Quando chegar mais perto, a gente lembra, manda pra você tudo direitinho, como é que a gente vai fazer, tá bom? Mas sua vaguinha já tá garantida lá. Parabéns! Espero conhecer você ao vivo, muito legal. E aí a gente vai falar sobre os picos de crescimento, primeiro, sobre salto de desenvolvimento e sobre os dentinhos. Vocês sabem o que são os picos de crescimento? O que são picos de crescimento? Às vezes as pessoas confundem.
Existem termos, né? As pessoas falam pico de desenvolvimento, ou salto de desenvolvimento, ou pico de crescimento. Quando a gente fala de crescimento, né? Crescer em estatura mesmo. A gente fala de crescimento, é crescimento físico, crescimento em centímetro. E os bebês, no primeiro ano de vida, é o período onde o ser humano mais cresce, né? A gente nunca mais vai crescer tanto, nem na puberdade, a gente vai crescer tanto como a gente cresce no primeiro ano, proporcionalmente falando, em quantidade aí, né, de centímetros. E existem alguns picos de crescimento mais conhecidos, mais comuns, que são por volta dos 4, 5 anos de idade, tem um picozinho, por volta dos 7 anos tem outro, e o da puberdade, que é o mais conhecido, né, principalmente dos meninos, que dá aquele estirão, que a gente fala estirão da puberdade, tanto das meninas quanto dos meninos, não deixa de ser um crescimento rápido, né, exponencial. E com os bebezinhos, o que acontece? Olha que interessante. A gente ganha peso diariamente, os bebês ganham peso diariamente. Tanto é que a gente avalia os 3 primeiros meses do bebê, os primeiros meses do bebê, pelo ganho de quantas gramas por dia ele ganha. Eu costumo nem colocar no gráfico de crescimento, de ganho de peso, a gente calcula por grama dia. Todo dia ganha um pouquinho, vai acumulando. Só que os bebês, eles crescem, nós crescemos em picos. A gente não cresce todo dia alguns milímetros, não. A gente acorda grande, tipo assim, acordei e perdi todos os sapatos de um dia para o outro. É assim que acontece. Então, chegam a crescer 1, 2 centímetros em 24 horas. Surreal isso, né? Isso foi descoberto com alguns estudos que fizeram começaram na década de 70, se medindo milhares de bebês e tal, fizeram um estudo sobre isso. E se viram que o crescimento se dá em pico. Então, às vezes, as mamães vão lá no consultório e falam, poxa, ele não cresceu nada, quase nada esse mês, né? Realmente, cresceu pouco e tal. Aí chega um dia, esse gráfico vai lá pra cima. Não é um gráfico linear como é o do peso. É claro que você vai mensalmente, né, ou periodicamente ao pediatra e você vai fazendo aquelas medidas e vai acompanhando. Quanto mais você fizer seu acompanhamento de forma correta, mais a gente consegue raciocinar que aquele crescimento está ok, você precisa de um período de comparação. Não adianta você medir um bebê pontualmente ali naquele momento e dizer se está ok ou não. Você tem que comparar como é que vem acontecendo esse crescimento. Então, toda vez que eu vejo na internet, assim, às vezes a mãe, nas redes sociais, a mãe coloca, meu bebê tem 5 meses e mede 60 centímetros, está normal? Impossível saber. Você não sabe o que estava anteriormente, com quantos centímetros ele nasceu, se foi prematuro, se não foi, se é menino, se é menina, se tem alguma doença de base que comprometa. Você não sabe, você não tem como comparar um bebê com o outro. A gente sempre compara o bebê com ele mesmo. E a gente utiliza para isso os gráficos de crescimento, que vocês já devem, gráficos ou curvas de crescimento, que vocês já devem conhecer bem aí, né? Quem já tem filho, que estão na caderneta de vacinação. Esse azulzinho é para meninos e o rosinha é para meninas. E essas curvas de crescimento, eu botei umas bolinhas vermelhas ali para simular que são as consultas, né? Os bebês vão nas consultas e você vai marcando, a gente vai marcando, avaliando, comparando ele com ele mesmo, como é que ele está dentro da própria curva, porque tem questões genéticas, familiares, ambientais, que a gente tem que analisar num contexto para saber se aquilo está dentro do normal ou não está. E às vezes tem mês que o bebê tá ali numa bolinha embaixo e daqui a pouco, puf! Nossa, ele perdeu roupa demais esse mês, tá tudo justinho, né? A fralda mudou de tamanho de uma hora para outra. Imagine a energia que esse bebê tem que consumir nesse dia que ele cresceu. Olha, imagine, para produzir essa quantidade de célula, de tecido, do corpo todo, a quantidade de energia que esse bebê precisa para crescer 1 centímetro, 2 centímetros em 24 horas, em 48 horas. Então, o que acontece durante esses picos de crescimento? Eles provocam uma demanda, uma necessidade
muito grande por alimento. Então, é aquele momento que o bebê tava de boas, o bebê come e dorme, a mamãe dorme, recém-nascido, lindão lá, a mamãe liga. Eu não sei o que tá acontecendo com esse bebê. Lá para as 3 semanas de vida, ele tá mamando o tempo inteiro no peito, como quando nasceu. Tá, não sei o que aconteceu, ele tá ali sugando o tempo todo. E eu não sei se ele tá com dor, eu não sei se tá enjoadinho, eu não sei se tá com cólica, tudo a gente confunde com cólica, né? Tudo acha que é cólica. Eu disse, não, mãe, calma. Tá o tempo inteiro solicitando a mama. Pico de crescimento. Aí eu disse, isso vai durar uns 2, 3 dias. Tem 1 semana, mais ou menos, que uma aluna minha do Nana Neném me ligou exatamente com essa queixa. E o menino dela já conheço, o nenenzinho dela. Já... Ai, ele tava tudo bem, dormindo horrores, que agora tá pendurado no peito. De calma. Tem 2 dias já. Eu digo, então, espera hoje, amanhã você me diz. Porque isso é pico de crescimento. Aí ela no outro dia, gente, como um milagre, ele voltou ao normal. Pronto, a demanda passou, ele cresceu o que precisava e voltou ao normal. Então, essa chateação, essa enjoação dura o dia todo, a noite toda, não é uma coisa pontual. Então, a gente não confunde com outras coisas, por quê? Se não é doença, não vai ter outros sintomas, não vai ter febre, não vai ter sintoma respiratório, não tem nenhum outro sintoma, né? Você não sabe nem o que está acontecendo e acontece de dia e de noite a demanda, né? Contínua, ele o tempo inteiro tá choroso, tá irritado, tá pedindo peito o tempo todo, mudou o comportamento, 2, 3 dias depois, puf, volta ao normal. Isso acontece periodicamente, tá? E não tem, quando é que acontece? Quando é que são os marcos? Não tem, cada bebê é de um jeito, cada bebê é único, né? Isso pode acontecer, né? Com um acontece em uma semana, com outro bebê em outro momento. Agora existem alguns períodos que são mais comuns disso acontecer, que são ao final do 1º mês, lá para a 3ª semana, e aí o perigo tá justamente nesse primeiro salto, nesse primeiro pico de crescimento, que a mamãe faz assim, poxa, meu leite não tá mais sustentando. Vinha mamando bem, ganhando peso, tudo bonitinho. E agora ele mama o tempo inteiro, meu peito não tá sustentando. A mamãe vai lá, ó, fórmula infantil. É assim, batata. Então a gente precisa ter essa informação para não cair nessa armadilha de trocar. Tem que falar com o pediatra antes, saber que existe pico de crescimento, esperar, observar seu bebê 2, 3 dias, né? Não ficar imediatamente querendo resolver o problema logo que ele surge. Dá um tempo, espera. Na maioria das vezes é só um pico passageiro mesmo. Daqui a pouco ele volta ao normal. Então, a principal atenção que a gente tem que ter, o que a gente tem que tirar de mais valioso de entender pico é que quando eles acontecem, a gente não deve se desesperar e achar que o leite está pouco e querer trocar para fórmula e querer dar mamadeira, porque isso acontece de tempos em tempos, é normal, o bebê vai ali mamando mais, até o seu organismo entender que a demanda e a necessidade dele aumentou e vai produzindo mais leite conforme a demanda dele e as coisas vão se ajustando. Então não se desespere. O mais comum é esse de mais ou menos 3 semanas de vida, depois a gente vai ter um lá pelos 2 meses. A cada mês, mais ou menos, a cada mês tem algum dia desse mês que o bebê fica um pouquinho mais choroso, 1 ou 2 dias. Pode acontecer isso a cada mês no primeiro ano, né? Quando vai chegando mais próximo de 1 aninho, esses picos vão reduzindo e aí vai a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então, normalmente, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto mês vai ter 1 ou 2 dias, às vezes 3 dias do mês em que o bebê vai ter esse comportamento de mamar o tempo inteiro, choroso, ficar procurando mais o seio por conta de um pico de crescimento. E isso é normal, não quer dizer que seu leite está pouco, não quer dizer que não está produzindo, quer dizer que é para você observar o seu bebê, ver se não está tendo alguma outra queixa, se realmente não tem mais nada associado, se indo ao pediatra está ganhando peso, crescendo na medida certa, você fica tranquila. Olha, a minha foi assim, dos 3 por 4 meses o médico ficou besta como ela desenvolveu, tá vendo? Aí você já tá ligada que isso é normal e não vai cair na armadilha de botar mamadeira. A Aline aqui, ó. Então por isso que a Aline que ganhou, foi. Então por isso que a minha queria
ficar no colo no primeiro mês, porque ela cresceu 5 centímetros. Imagine quanta energia um bebê não precisa, gente, para crescer mais de 1 centímetro por semana. É muita coisa. Então, eles realmente, às vezes, precisam mamar mais mesmo. Isso não quer dizer que o seu leite não tá ok. Não existe leite fraco. Vamos botar isso na cabeça. Não existe leite fraco. O leite materno tá sempre nutritivo. Meu bebê está assim essa semana aí, ó. Mariana vai ficar com 2 metros de altura esse mês, que a mama dessa guria. Tá vendo? Vai dar um pulo, vai perder as roupas todas aí, Karina. Pelo menos tá no verão, né? Você não vai precisar ficar comprando muita roupinha aí, casaquinho, comprar umas coisinhas mais soltinhas já, maiorzinho, para não perder quando der os picos de crescimento. E esses picos, eles não costumam atrapalhar muito o sono, não. Eles atrapalham mais ao dia a dia, mais de dia até. Então, eles não são uns ladrões de sono como os saltos. Eles podem atrapalhar pela necessidade maior de alimento. Então, pode ser que acorde um pouco mais de vezes, um bebê que já não acordava nenhum momento durante a madrugada pode despertar uma vez para mamar mais. Então, nesse sentido de necessidade calórica mesmo, de ter um pouco mais de fome, mas uma coisa é que esse padrão ele é transitório, ele não se mantém, ele fica aí 1, 2, 3 dias desse jeito, depois ele volta ao normal. É uma coisa para observar também. Então, o ideal é que a gente observe alguns dias, tá? O bebê demandar muito a nossa atenção pode ser isso? Não. Atenção não. Pico de crescimento é só energético mesmo. É coisa de caloria, de necessidade de alimento, tá? Demandar atenção quando tem salto de desenvolvimento, que é diferente. Por isso que a minha bebê só quer o peito. Ela está com 30 dias. Pode estar bem aí neste momento. Mas essa mudança de comportamento, ela é transitória. Se o bebê sempre teve esse comportamento, alguma coisa está fora da rotina, algum ritual escravizante, aí, alguma associação. Isso é quando o bebê vem bem, vem dormindo bem, mamando com intervalos, e aí 1, 2, 3 dias muda o comportamento e volta ao normal. Ele não é assim todos os dias, tá? É só no pico mesmo de crescimento. Com relação a salto de desenvolvimento, né, a gente fala crescimento é matemático, é centímetro. Cresceu, produção de célula ali, ó, célula, tecidos, osso, tecido muscular, tecidos do corpo todo como um todo. Crescimento, matemática, centímetro, beleza, precisão, né, pá, bota no gráfico, lindeza. Salto de desenvolvimento, quando a gente fala em desenvolvimento, é um conceito mais subjetivo, não tem como mensurar, não tem como você medir o desenvolvimento de um bebê. Você tem como avaliar, é algo mais subjetivo, ao contrário do crescimento, que é objetivo. Então, são coisas diferentes, tá? Aqui, a minha bebê vai fazer 3 meses durante o dia, ela só quer ficar no peito. Então, foi o que eu falei, depende... Se for pico, é porque 1, 2, 3 dias que ela mudou. Se só quer ficar no peito sempre, você tá fazendo alguma associação negativa, né? Ou tem que ver a amamentação, como é que tá, se tá com mamadas eficazes. A gente tem que avaliar outras questões, tá? Com relação aos saltos, então, o que acontece? O desenvolvimento, como ele é subjetivo, quando o bebê, toda vez que o bebê adquire, imagina, o bebê tá dentro do útero lá, ó. É o feto lá, ó, fechadinho lá, não tem nada. Só barulhinho, só escurinho, só quentinho. Tá, e daqui a pouco ele, puf! E se desenvolve lá dentro também, né? Vai crescendo a cada semana. Ele tem o desenvolvimento dele dentro da barriguinha da mamãe. Quando ele sai para esse mundão aqui, ele vai adquirindo novas habilidades a cada dia. Habilidades de comunicação, habilidades de linguagem, habilidades de motoras, de movimentação, habilidades, ó, intelectuais, cognitivas, emocionais, vínculos afetivos, reconhecimento do ambiente. Então, toda essa novidade, todo esse aprendizado vai ajudando esse bebê a se desenvolver, a depender do meio onde ele esteja. Então, toda vez que o bebê vai sofisticando essa maneira dele ver o mundo, dele se relacionar com o mundo, e à medida que ele vai se desenvolvendo, ele adquire novos aprendizados, né, em todos esses campos. Então, ele assimila uma situação nova,
né? Às vezes ele começa a emitir algum som que ele não emitia. Aí ele percebe, assimila aquela situação, percebe aquela situação, ele entra em desequilíbrio. Ele, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é esse som? O que é essa mão que está aqui, essa minha mão? O que é essa pessoa que está falando comigo? E depois ele passa para a fase de adaptação. Então, sempre tem essas 3 fases, que são assimilação, ele dá de cara com aquele novo desafio, ele entra em crise, em desequilíbrio, o mundo dele caiu, crise existencial, o que é isso? Como é que eu vou adquirir essa habilidade? Ele fica treinando, ele fica tentando fazer aquilo o tempo todo, aquilo gera uma ansiedade, gera uma necessidade de estar repetindo aquilo o tempo inteiro, por isso que os bebês repetem muita coisa do que a gente faz, do que eles fazem também, até entrar na fase de, pronto, adaptei, já consegui, já internalizei esse novo aprendizado, passa um tempinho, daqui a pouco, novo aprendizado. Então, a essas crises, a gente dá o nome de saltos de desenvolvimento. E eu coloquei hoje no Stories, justamente perguntando quando é que eles acontecem, esses saltos de desenvolvimento. E muita gente colocou, todo mês. Não é bem assim, né? O pico de crescimento, até que no início, eles acontecem mensalmente. Mas o desenvolvimento não, ele é muito particular de cada bebê. A gente encontra algumas tabelas, né, na internet, em artigos científicos, mostrando os principais momentos de salto, mas não é assim muito certinho e não dá pra gente ter essa certeza. Cada bebê vai adquirir essas habilidades de linguagem, emocionais, né, cognitivas, motoras, no seu tempo, no seu período de desenvolvimento. A gente tem uns marcos principais de desenvolvimento, que não pode... aquela coisa de cada um tem seu tempo, não é bem assim. A gente tem um limite para que o bebê adquira aquela habilidade, né? Do contrário, a gente tem que investigar se está com algum atraso. Porém, tem uma flexibilidade, né, de um pouco antes ou um pouco depois. A gente tem uma janela aí onde esse bebê pode adquirir essa habilidade. Então, sempre em cada salto vai ter uma assimilação, uma descoberta de uma nova maneira de fazer alguma coisa, um desequilíbrio ou crise por não conseguir fazer 100% ou conseguir querer ficar repetindo aquilo o tempo inteiro, e depois vem a aceitação ou a adaptação. Então aqui, por exemplo, a fase 1, de assimilação ou descoberta. O bebê adquire uma nova habilidade motora ou de linguagem, ou em outro aspecto, ou faz uma descoberta cognitiva, afetiva. Os bebês, eles têm uma fase de esterogestação, que vai, né, como eu falo sempre aqui, a gestação humana dura 1 ano, porque são 9 meses na barriga e 3 fora, durante essa transição, que são os 3 primeiros meses, onde o bebê está com a respiração ainda de transição, o bebê ainda acha que ele e a mãe são a mesma pessoa, né? Ele estava dentro do corpo da mãe, então ele acha que ele é um órgão, ele faz parte da mãe, e isso aí, a partir dos 3 meses, começa ele aprender que ele começar a pensar que ele é um ser diferente, socializar com outras pessoas da casa, até chegar no salto, num dos saltos mais conhecidos e mais difíceis, que é o dos 8, 9 meses, que a gente chama de angústia de separação, às vezes é um pouquinho mais tardia, que é quando o bebê finalmente descobre que ele é um ser totalmente independente da mãe, e isso gera uma crise existencial e um salto de desenvolvimento. Os terrible twos também, a adolescência da criança, é um salto de desenvolvimento, é um momento de muito aprendizado. Quando começam a andar, quando começam a engatinhar. Então eles vão passar sempre por essas 3 fases. A de assimilação, a fase da crise, que é a fase que é o ladrão de sono, que vai mudar a rotina do bebê, a necessidade de mais atenção, né? Que é a fase 3 de desequilíbrio ou crise, que é essa fase que é crítica. E depois a fase de adaptação. Já entendi como funciona essa nova habilidade, e aí ele está pronto para um novo salto ali, depois de um tempo, né? E é justamente durante a crise que a gente tem que ter paciência e observar esse bebê, o comportamento dele durante o dia. Eles ficam mais dengosos, né? Eles ficam mais necessitados, eles ficam mais carentes, eles ficam mais precisando de colo, muda um pouquinho o comportamento diurno também.
Às vezes tem uma necessidade de estar repetindo algum gesto, alguma aquisição motora. Eles mudam a alimentação ou começam a solicitar mais o peito ou menos, porque se distrai com outras coisas. Muda um pouquinho a rotina, fica mais difícil de pegar no sono, porque ele quer repetir aquilo que ele aprendeu. Às vezes, quando acorda de noite, acorda de madrugada querendo fazer aquilo que ele... Continuar fazendo, imagine quanta descoberta, quanta a mente está ali a mil, a atividade total. Ele não quer dormir, ele quer descobrir o mundo todo de uma vez. E isso acaba gerando um estresse, né, em casa, então fica confuso, ele mesmo fica confuso com tanta novidade, com tantas sensações diferentes. É como se você fosse para um lugar com muita coisa para fazer, né? Você não quer, você vai para Disney. E aí, meu Deus, tem muita coisa para fazer o dia inteiro. É muito brinquedo, é muita informação. E você quer fazer tudo, e você não quer ir embora, e você quer ficar ali pilhado. Você muda o seu comportamento. Você não quer comer, você quer só brincar, você quer se divertir. E com o bebê é a mesma coisa. Então, durante esses saltos, né, e é interessante ver que o comportamento ele muda de dia também. Ele não muda só de noite. Então, uma forma até de você raciocinar. Esse bebê, ele tá assim. Esse sono dele mudou, mas como é que ele tá de dia? Ele tá de dia ótimo, igualzinho que ele era sempre? Dormindo, tranquilo, e só de noite que tá com alguma alteração? Não é salto, provavelmente. Porque o salto, ele engloba, né, o dia e a noite. É uma forma da gente fazer esse diagnóstico diferencial aí, ó. Cadê? Minha dica quente, então, os picos de crescimento, os saltos de desenvolvimento e as doenças agudas, né, gastroenterite, resfriado e tal, elas atrapalham não só o sono, atrapalham o dia também, a rotina diurna, sonecas, né, como um todo, aí as 24 horas do bebê. Doenças diretamente, ou doenças ou alterações comportamentais ligadas ao sono, rituais escravizantes, associações de sono, pesadelos, terror noturno, tem a ver com sono, ele só modifica à noite. Então, o dia do bebê é praticamente o mesmo. Então, uma forma aí de você raciocinar o que pode ser que esteja acontecendo aí com o seu baby. Deixa eu ver aqui as mamães falando. Oi, Danilo, tava sumido, tudo bom? Anair, segundo a pediatra da minha bebê com 4 meses, diz que o desenvolvimento dela está ótimo. Então, ótimo, que bom. A Érica, o bebê demandar muito a nossa atenção, pode ser isso? Sim, eles demandam muito mais atenção. E é importante que a gente esteja presente, mais presente durante os saltos. A gente orienta a ficar... observar mais o que o bebê está aprendendo, ter mais contato físico com o bebê sentir mais segurança, amorosidade, dar mais atenção mesmo, olho no olho, conversar com esse bebê, transmitir mais amor, mais dengo, mais conforto, dar mais peitinho, mais colinho até durante o dia, para ele se sentir mais seguro, né? E até conseguir manter a rotina noturna dele também melhor. Então é interessante a gente primeiro identificar que pode ser isso, né, e perceber esses sinais e tentar ajudar no sentido de ajudar ele com as novas aquisições, de não hiperestimular, porque ele já está aprendendo coisas novas, para a gente não ficar estimulando demais e atrapalhando, né, as sonecas e os sonos o sono noturno por conta disso, deixar ele mais aconchegado, mais contato físico, mais carinho, para ele se sentir mais seguro nesse momento de crise. Quando a gente está em crise, a gente quer colinho, a gente quer dengo. Então, é igual quando a gente, sei lá, termina um namoro, digamos assim, a gente tem crise, né? Terminou um namoro, aí chora, entre crise, a gente quer um colinho de uma amiga, da mãe, né? De alguém que dê mais aconchego, pra gente dormir melhor, pra gente se sentir melhor. De certa forma, as crises, né, existenciais aí do bebê, ele requer um pouquinho mais de atenção. Aí a Mariana ontem deu um baile, dormiu muito pouco de dia, à noite foi melhor. Minha bebê vai fazer 3 meses durante o dia, ela só quer ficar no peito. Mais uma vez, saltos, assim como picos, eles são momentâneos, né? O bebê não é assim.
O bebê tem outro comportamento, mamãe que tem rotina, que conhece seu bebê, que conhece o comportamento dele de dia e de noite. O bebê tá de boas ali e aí em algum momento ele muda o comportamento. E isso é um salto. Não é que o bebê é assim sempre. E o pico ele dura menos tempo, 1, 2, 3 dias, o pico de crescimento. O salto dura um pouco mais, até ele elaborar essas novas aquisições, ele pode durar aí de 3 a 10 dias, mais ou menos, né? Mas é o mesmo conceito do pico. O bebê não é assim, né? Se ele é assim sempre é porque não é salto nem pico. É alguma característica do bebê e a relação da mamãe com o bebê que está gerando algum ritual escravizante, alguma associação negativa, né? E tem que ver a amamentação, como eu falei, se está ganhando peso, se está crescendo direitinho, se a amamentação está eficaz, se está nutrindo bem o bebê. Aqui meu bebê de quase 3 meses está descobrindo as mãos e os pés, fica parado olhando, né? Já começa nos 2 meses começa com a fase oral, então, né, começa a pegar a mãozinha, botar na boca, descobrir o mundo aí com a mãozinha, começa a salivar bastante. Aqui a Aline, a minha descobriu o dedão da mão, ela já levanta certinho, com 2 meses, quando assiste ela já está com o dedo na boca. Pois é, bem no início da fase oral mesmo, uns 2 meses. Minha bebê tem 4 meses, está na fase de levantar as pernas e colocar os pezinhos na boca. Por volta dos 4, 5 meses, os bebês descobrem o pezinho e ficam lá horas chupando o dedão, é muito engraçado. A Aline, por isso que a minha bebê tem dias que só quer colo, está com 30 dias, achei que fosse tomada. Boa noite, doutora, boa noite. A Deise, meu bebê vai fazer 4 meses, segundo, e hoje ele ficou muito agitado. Está tentando virar, mas não consegue. Pode mudar também o sono? Sim. Pode ser bem um saltinho aí, de tentando... a Aline aqui no Facebook também, falando que a filha dela tá assim, também desse jeito. Aí, Deixa eu ver aqui no YouTube, o pessoal comentando. Deixa eu fechar aqui pra eu conseguir olhar. Minha filha tá assim também, tá vendo? É bem comum, gente. A gente só precisa observar o bebê. Ficar atento que a gente consegue identificar. Dica de tirar a chupeta na hora do sono. Depende. Se tá funcionando, se funciona para você, para o bebê relaxar, você pode deixar. Se você quer retirar, o ideal é que você, depois que o bebê relaxa, você olha devagarzinho, você tira o bico para não ficar chupando, né? A noite não ficar condicionado a ficar sugando. 5 meses pode ter pesadelo, muito raro. Tá? Pesadelo é coisa de menino maior. 2, 3, 4 anos. Né? Bebê pequeno tem o quê? Acorda entre o ciclo de sono e outro, despertar noturno e não consegue voltar a dormir de forma independente. Às vezes começa a chorar, desesperado, porque quer voltar a dormir. Mas pesadelo não. Quantos meses tem as crises de salto? Depende de cada bebê. Os saltos eles se dão sempre que existe uma grande aquisição de alguma habilidade. Começa a rolar, começa a tentar rolar, começa a sentar, começa a balbuciar, a falar. De 2 para 3 meses saliva muito. Super saliva. Essa fase oral até 1 ano e meio saliva. Saliva porque começa a fase oral mesmo e tem salivação grande. Aqui eu tenho um quadro que eu fiz, que a gente vê mais ou menos aí as aquisições motoras, né, de habilidades motoras, as aquisições de comunicação e linguagem e cognitivo-comportamentais dos bebês. Então, mais ou menos ali no primeiro trimestre que eu falei, na esterogestação, nos 3 primeiros meses pós-gestação, a gente tem o início da fase oral, que é justamente o que vocês estão falando aí. Início bastante salivação, fica fazendo até bichinho com babam demais, e tudo na boca, porque é a forma que eles têm de se relacionar com o mundo e a natureza já é sábia e faz com que o bebê entre em contato mesmo, a mucosa do bebê entra em contato com os vírus e bactérias que estão ao redor dele, ali na flora de casa, na flora domiciliar, para que ele ganhe resistência, né, e o sistema imunológico dele vá amadurecendo. Por isso que a gente espera um tempinho, essa fase oral tá mais madura, para liberar esse bebê para ir para praia, para piscina, lá para os 6 meses, que já passou aí uns 4 meses de fase oral, já está com o sistema imunológico um pouquinho mais desenvolvido e as primeiras vacinas também e seus reforços por conta disso também. Aí no segundo trimestre, o que a gente vai ter? Rolar, recostar, sentar com apoio. O desenvolvimento ele é céfalo, caudal.
Começa cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé, cabeça, ombro. Então começa a sustentar a cabeça, depois cintura escapular aqui, ombrinho, tórax. Começa a sentar com 6 meses, depois levantar, ficar em pé, depois engatinhar, depois andar. Então é da cabeça até o pé. Então lá pelo segundo trimestre rolar, recostar, sentar com apoio. Lá para o terceiro trimestre aí, que começa a introdução alimentar, o bebê senta, ele começa a nascer os dentes, começa a mastigar, começa a engatinhar lá pelo 9º mês. Depois de um ano caminha, dança, depois corre e por aí vai, parte motora. A gente tem linguagem, comunicação. Então, primeiro trimestre, balbuciando, aquela conversa que a gente olha pro bebê pertinho, ele fica tentando responder. Depois ele começa a gritar, ouvir sua própria voz, gargalhar. Eles começam a gargalhar também, é um saltinho que eles adoram ficar repetindo, aquela gargalhada, às vezes acorda de madrugada gargalhando. Silabar, apontar as coisas e falar, cantar e aí vai, se expressar conforme eles vão crescendo. E a parte cognitivo, comportamental, sentimental. Na extragestação, eles acham que eu sou a mamãe, eu e a mamãe somos a mesma pessoa. Depois eles começam a entender que tem uma relação de simbiose. Ele e a mãe podem não ser bem a mesma pessoa, mas eles se relacionam intimamente, né? Depois vem a angústia da separação, quando ele percebe que ele e a mamãe são pessoas diferentes. Depois de um aninho ali começa o que ele quer, o que ele pode fazer, processamento do aprendizado como um todo. E aí depois vai a adolescência do bebê, terrible twos e daí em diante. Então cada bebê tem um período onde ele apresenta esse marco, a gente tem ali, nesse trimestre, ele pode ter mais aquisição, às vezes um é com 4 meses, o outro bebê é com 5 meses, não importa muito, o mais importante é que a mamãe aprenda a identificar esse ganho de habilidade e pensar, poxa, ele está passando por uma crise de absorção aí de muito conteúdo, de muita informação, e a gente tem que estar mais próximo, a gente tem que estar estimulando ele menos, porque ele já está hiperestimulado e dando mais carinho, mais contato físico, porque ajuda. Essas alterações de sono podem estar relacionadas à genética. Pais agitados com tendência à insônia geram filhos assim também? Depende. Depende muito mais do ambiente e do comportamento, né, da casa e dos pais, como é que os pais encaram isso, do que propriamente dito geneticamente. Algumas situações têm fundo hereditário, como pesadelo, sonambulismo, mas a insônia propriamente dita, na infância, ela é muito mais comportamental, no caso, o comportamento dos pais com relação ao sono do bebê, do que uma doença propriamente dita do bebê. A Chayane, minha filha durante o dia quer dormir só balançando ela, no carrinho ou no bebê conforto. Eu paro de balançar, ela acorda. Você criou uma associação negativa, você criou um ritual escravizante. E agora a gente tem que desconstruir, né, essa necessidade que foi imposta a ela de só dormir assim. Então, a gente não criem rituais escravizantes para vocês, criem rituais libertadores, pelo amor de Deus. E aí, a gente vem com os dentinhos, né, para finalizar. Os dentinhos, eu falei aqui, a gente tem uma live só sobre dentinho. Quem quiser se aprofundar mais, tem lá no feed, só buscar, ou no YouTube, tem um videozinho no Facebook também. E desmistificar que o nascimento dos dentes, ele é muito super valorizado. É igual a cólica. A mãe acha que tudo é cólica e acha que tudo é dente. Só que os dentinhos, o que acontece? Olha aí a fase que os dentinhos começam a aparecer. Na maioria, claro que tem bebê que já nasce até com dente, e bebês que só vão surgir os dentinhos depois de um ano. Mas a grande maioria deles é dessa forma. Por volta aí dos 6 meses os de baixo, de 9 a 10 meses de baixo e os de cima aparecem, por aí vai. Percebam que o surgimento dos dentinhos, ele combina com o salto de desenvolvimento. Então, quando surgem os dentinhos de baixo, aos 6 meses, eles têm um salto de começar a sentar, de fazer a introdução alimentar. Então, sempre tem marcos importantes. Quando nascem os dentinhos de cima, começam a engatinhar. Quando nascem os outros dois, começam a andar. Então, os dentes, eles estão relacionados temporalmente, na linha do tempo, com os saltos de desenvolvimento. Então, muito comum
os pais confundirem o nascimento dos dentes com o salto. O que provoca choro de madrugada, mais despertar noturno, mais carência, mais dengo, é muito mais o salto do que o próprio nascimento do dente. O dente ele não tem esse poder todo, né, que é colocado nele, ele não é capaz de gerar dor suficiente, né, para despertar o bebê várias vezes à noite, por vários dias, né, impedir o bebê de dormir, não. Pontualmente, na hora que está rompendo, que está ali mais inflamado, pode ser que tenha um momento que dói mais, que tem que fazer alguma intervenção, mas não é de ficar, ele está uma semana acordando por causa do dentinho. Não é dentinho, né? Acabou que ele está com algum ganho também de desenvolvimento e é isso, e não dente, né? E a gente tem que investigar isso, outras causas. Não achem que tudo é dente. Comece a perceber o comportamento do seu bebê, que aquisições novas ele teve, para não achar que tudo é dente e ficar só cuidando da gengiva, em vez de prestar atenção no desenvolvimento do bebê, ajudar ele a conseguir realizar aquelas tarefas que ele está tentando fazer, né? E ficar só pensando no dentinho. De qualquer forma, quando o dente está incomodando, o que acontece? Acontece também de dia e também de noite. Não é só de noite que acontece. O bebê de dia também vai ficar mais enjoadinho, vai ter mais necessidade de manipular a gengiva. Ele já manipula desde os 2 meses por conta da fase oral. Isso só se intensifica quando o dentinho está para nascer. Mais salivação, né? Doenças infecciosas, porque bota muito mais coisa na boca e acaba se contaminando com vírus, bactérias aí. Pode ter uma dor de barriga, pode ter um resfriado, porque bota tudo na boca, eventualmente acontece alguma infecção ali, diminuição do apetite, ou não querer algumas texturazinhas, né, mais granulosas, principalmente aqueles que já começaram a comer vários tipos de alimento. Você observar na hora de mastigar, eles sentem algum desconforto. E aí a gente vai oferecer mordedor, oferecer objetos adequados para, né, massagear a gengiva e morder ali. Pode botar geladinho, geladinho é ótimo, coisas geladas são ótimas para desinflamar e causar alívio mesmo na gengiva. O bebê que já está comendo pode comer frutinha fria, comer os alimentos na hora do almoço ou da janta numa consistência mais pastosa e na temperatura ambiente. Fazer peitolé, que adoro, peitolé, ou tetolé, como a gente fala, que é o picolézinho de leite materno para aqueles que ainda não comem. Então, tá muito desconforto, pega o leite materno, congela, bota na forminha de picolé e dá para o bebê chupar, isso alivia também. E não utilizar nenhum medicamento sem orientação do pediatra, tá? Por favor, porque na maioria das vezes não precisa e às vezes a gente fica utilizando sem necessidade, tá? Aqui, a Adelane, eu cheguei atrasada, não tem problema, depois você assiste a live, Eliane. Como desfazer os rituais? Isso é um processo, tá? É um processo que precisa de acompanhamento, Eliane. Não tem como eu te dizer como é que você desfaz. Eu tenho que saber como é que é seu bebê, como é que ele nasceu, como é que é a sua casa, como é que são as suas netas. Todo o contexto familiar e de inter-relação pessoal para a gente traçar um melhor caminho. Não tem uma dica assim, faça isso. Para cada família, a gente tem, para cada tipo de ritual, o ideal é nunca começar, não fazer o ritual. Mas a gente tem como desassociar, sim, com certeza. As associações negativas. Os 2 dentinhos inferiores da minha bebê nasceram com 2 meses. Muito precoce. Geralmente é por volta dos 6. Nasceram os 2 de cima. Tem que até acompanhar com o odontopediatra quando é muito cedo. Porque às vezes tem alguma malformação dentária, tem dentinho que a mais. Então é sempre quando for muito antes desses marcos aí, é bom a gente acompanhar com o odontopediatra, tá bom? Vamos dar nossos recadinhos finais. Então, primeiro agradecer demais a presença de vocês. Vocês são alunas, assíduas, interessadas. Aproveitem e assistam as outras lives que estão lá baixadas, tanto no YouTube como no Facebook, como no Instagram. A gente teve aula segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, ontem e hoje, cada uma com um tema. A gente falou sobre soneca, a gente falou sobre rotina, a gente falou hoje sobre salto, a gente falou sobre despertar, a gente falou sobre ciclo do sono, que é uma aula assim fundamental. Se não puder assistir nenhuma, assiste a de ciclo do sono, que eu acho que foi na quarta-feira, se eu não me engano, na terça ou na quarta-feira.
Olha lá o ciclo do sono para entender melhor. Sem a aula de ciclo de sono, esqueça, não dá nem para ir para frente. Então aproveita o fim de semana para maratonar as aulas, tirar as dúvidas. Segunda-feira a gente está de volta, vamos ter aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 20 horas. Nosso tema da segunda-feira, ó, dando um spoilerzinho aqui, ó. A amamentação não é desculpa para não conseguir fazer o seu bebê dormir a noite toda. Então, como fazer para manter a amamentação livre demanda e um bebê que dorme a noite toda? É possível? Super é. Vamos ver segunda-feira. Para você que quer, então, se aprofundar ali, aprender tudo 100%, fazer o diagnóstico do seu bebê individualizado, aí se inscreva gratuitamente na Semana do Sono, vai lá no link da bio, Sono dos Bebês, se inscreve com o e-mail certo, pela glória do Senhor. Olha esse e-mail aí, tá? Recebe, preenche o diagnóstico do sono. Para quem não preencheu ainda, corre. Porque é bom você avaliar seu bebê por 7 dias, que a gente pede aqui, porque fica mais rica a informação. E o nosso desafio continua, baixando a live aqui, você vai lá, comenta alguma coisa, marca 5 pessoas e está concorrendo automaticamente a mais uma vaga aí para a mentoria de sono comigo, que vai ser dia 9 de dezembro. Então, quem ainda não se inscreveu, corre lá, tá imperdível. Essa semana vai ser épica. Vocês vão sair assim com muito conhecimento, que já tá acontecendo. Eu tô vendo aí pelos comentários, tô ficando muito feliz de ler os comentários e vendo que a gente tá passando mesmo aprendizado, melhorando a vida de vocês, das mamães, dos bebês, que é o nosso intuito aqui, tá bom? Beijo grande, bom fim de semana pra vocês. A gente se vê segunda-feira no mesmo bate-canal, no mesmo bate-local. Beijo!